Bom dia, você que me assiste. Que Deus te dê graça nesse dia, te abençoe poderosamente. Ah, Hoje nós vamos falar de um título, Um Vaso Escolhido. Isso é muito importante, porque a palavra de Deus fala muito sobre isso aí, do vaso escolhido. Vamos ler a palavra de Deus que está em Atos capítulo 9, versículo 11, 12 e depois o 15 e o 16. Está escrito assim em Atos capítulo 9, versículo 11. Levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois ele está em oração. Numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E o versículo 15 diz assim: Vai, este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome perante os gentios, os reis e os filhos de Israel. E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Foi o próprio Jesus falando então, com Ananias. E nós estamos falando da trajetória da vida de Saulo para Paulo, aquele que parecia um demônio encarnado, Saulo, perseguidor, cruel, e ele então resolve fazer ainda um show maior, como eu disse na mensagem passada, e então resolve ir a Damasco e prender de lá para cá. Eu quero fazer uma arruaça, eu quero fazer um barulho grande, a favor de Deus, pegando esses cristãos aí e acorrentando. Esta era a fúria e a grandeza de Saulo. Mas quando ele vai para Damasco, ele encontra então, Jesus cruza o seu caminho, falamos da mensagem de ontem, e aí ele cai do cavalo, fica cego, é amparado pelos seus soldados, escuta a voz do céu, a voz daquela luz que brilhava, e era o próprio Jesus falando com ele, e ele então é levado para a casa de um cristão chamado Judas, e esse cristão então recebe, e que habitava na rua direita, e agora ele está ali cego, sem comer, orando, e tem uma visão. Do outro lado, um outro homem que se orando, não sei, se ajoelhado, não sei, talvez deitado também, mas aí ele tem uma visão e alguém diz a ele assim: levanta, fica de pé e vá à rua chamada direita e procura lá um homem de Tarso chamado Saulo. Imagino quando ele escuta essa palavra, ele treme os joelhos, ele balança todo, os rins dele tremem e por aí vai. O corpo dele deve arrepiar muito e ele diz: mas esse não é o perseguidor? Esse não é o homem que veio aqui para prender a todos, levar acorrentados para Jerusalém? Esse não é o que consentia na morte de Estevão, que perseguiu todos? E de repente a voz lhe diz: obedeça, é ele mesmo. Mas ele está orando. E Ananias, você não tem como escapar. Era o discípulo Ananias tendo esta visão. Você não tem como escapar, porque quando este Saulo orava, ele também teve uma visão de que entrava ali um homem, Ananias, e lhe impunha as mãos para que enxergasse de novo. E aí Ananias não tinha mais jeito. Agora Saulo sabia dele, Saulo sabia o nome dele, Saulo sabia como encontrá-lo. E Ananias então resolve obedecer à voz de Deus e vai ali. E o engraçado é que ele, chegando ali, ele o chama de irmão. Antes o rejeitava, porque era o perseguidor, temia esse Saulo, mas agora não, agora ele vai ali e o chama: irmão Saulo, o Senhor me enviou aqui para que tu vejas. E então Ananias ora por ele, e além de restaurar-lhe a visão, Ananias dá um presente para Saulo que não foi dito antes. Ananias diz assim: e seja cheio do Espírito Santo de Deus.
Melhor do que a visão era essa impetração da bênção que Ananias fez sobre ele, que o discípulo fez sobre ele, para que ele fosse cheio do Espírito Santo de Deus. E então, depois da oração de Ananias, o que acontece? Saulo, né? Ainda Saulo se levanta, né? E começa a ver, e de repente ele resolve ser batizado, e é batizado, e dali se levantou cheio do Espírito Santo de Deus. Então é que ele vai se lembrar da comida, né, e come para se fortalecer. Então é muito importante a gente analisar isso aí, o que aconteceu com Saulo, os caminhos de Saulo, o chamado, né, do homem de Deus para ir orar por ele, a boa vontade do homem de Deus, não só orar para que houvesse cura, mas para orar também para que houvesse enchimento do Espírito Santo de Deus. E dali, então, Saulo começa a conviver com os cristãos, a trocar a experiência, a contar o que aconteceu com ele. Esse era apenas o princípio do caminhar de Saulo. Mas Saulo, ele declara em Gálatas que ele era escolhido desde o ventre, como eu falei ontem. Então, ele estava simplesmente sendo observado por Deus e preparado por Deus. Tudo que Saulo viu acontecer e que Deus permitiu que Saulo fizesse fazia parte do plano de Deus para que Saulo depois carregasse essa bagagem consigo mesmo. Então, porque Saulo estava preparado para morrer quando ele se tornou Paulo, quando ele mudou o nome, para morrer por amor a Jesus. Porque ele viu Estevão fazendo isso. Porque Saulo entendia, quando ele se tornou Paulo, que ele devia fugir de certas ameaças de morte, porque ele viu os discípulos também lá, Filipe e outros, fugindo das ameaças que ele trazia sobre a vida deles. Então, toda a caminhada de Paulo foi um aprendizado. Lá ainda, quando o perseguidor, o zelo que ele tinha em querer agradar a Deus, perseguindo os cristãos, agora tem no coração dele o zelo de levar o nome de cristão e de padecer todas as coisas por amor ao evangelho de Cristo. Então, você vê a diferença, e eu vejo a diferença que há num Saulo para Paulo, um perseguidor a ser perseguido. E aqueles judeus que ele outrora era aliado, os judeus que perseguiam os cristãos, agora são inimigos de Saulo. E ainda em Damasco, ele sofre a primeira perseguição, né? O primeiro intento, né, o atentado de morte dele é justamente onde ele iria chegar como rei, né? Agora ele se torna perseguido porque agora ele é cristão. Agora ele é aquele vaso que Deus escolheu para levar o evangelho de Cristo, para se tornar ministro de Cristo. Então saiba disso. Tudo que você faz, Deus está observando. Deus está caminhando com você. E eu louvo a Deus porque tudo que eu quis nessa vida, em termos naturais, Deus me deu. Eu gostava de jogar futebol, eu gostava de cantar. Deus me deu a honra de ser vice-campeão da nossa região leste, né? O leste de Minas Gerais. Nós somos vice-campeão, o segundo melhor time ali. Eu ganhei festival de música no Brasil porque eu gostava de cantar. Eu tocava bateria uma vez, nós fomos muito elogiados em um festival de música, o nosso grupo musical, pela nossa harmonia. Então Deus permitiu que eu viesse para a América, fui campeão no futebol em Boston, fui campeão 2 vezes aqui no sul da Flórida. Então Deus me honrou naquilo que eu mais gostava, mas Deus estava observando os meus passos e passando por muitos púlpitos. Hoje eu faço da minha mesa, do meu celular, da minha Bíblia e do meu caderno, o meu púlpito para levar até você a palavra de Deus. Então Deus pode tirar de algumas glórias que Ele te deu para te colocar no lugar humilde, para que você tenha o prazer e o zelo de levar a palavra dele àqueles que precisam ouvir. E eu não sou melhor que você. Como Paulo diz, né? Antes era Saulo o perseguidor, se torna Paulo o pequeno, né? O menor de todos, o mais miserável de todos os homens, ele se dizia, mas a graça de Deus estava sobre ele. Então não importa a sua estatura, o seu grau de conhecimento, o seu nível financeiro, ou se você está entre os grandes pregadores do mundo, ou se não está, Deus quer usar você como vaso escolhido. Lembra disso, como Paulo foi um vaso escolhido, você também é um vaso escolhido de Deus. Leva isso em consideração, leva isso com muita seriedade.
E não importa se você tem muitos púlpitos ou se tem apenas a tua mesa e o teu celular para mandar uma mensagem para alguém ouvir. Deus abençoe você sempre e que Deus te use como um vaso escolhido dele, no nome de Jesus. Saiba disso, você é um vaso escolhido de Deus. Um grande abraço meu ainda dos meus pijamas, buscando a Deus. Pastor Riva Martins, Deus abençoe você e família, no nome de Jesus.